Então, boa tarde. Na aula de hoje. Opa, me perdi aqui. Na aula de hoje, só checar que tá gravando. Tá gravando. Na aula de hoje eu vou fazer um complemento para cardiovascular, que eu fiz na aula gravada, que eu deixei, a aula passada, que eu deixei gravada para vocês, tá? E eu já vou, havendo tempo, dando tempo, eu já inicio falar sobre sistema digestório, tá? Então, em relação ao complemento de cardio, que eu gostaria de comentar contigo, com vocês. Na aula passada, eu terminei falando, eu terminei a aula falando dos diversos, dos perfis de potencial de ação que são observados no coração, desde o potencial de ação que é gerado lá naquela região que gera o ritmo cardíaco, que é o chamado nó ou nódo sinoatrial, até o potencial de ação gerado lá no cardiomiócito do ventrículo, que vai levar à contração das células ventriculares, né? Então, eu mencionei que existe essa onda de despolarização no coração, que justamente ela está mostrando a condução desse estímulo, né? Então, o estímulo começa aqui nessa região do nó sinoatrial, onde são células que endogenamente geram o ritmo, e esse estímulo elétrico ele se propaga pelo átrio direito primeiro, depois passa para o átrio esquerdo, depois ele chega nessa outra região que é chamada desse nó átrio ventricular, que através desse feixe, desse feixe chamado feixe de His, ele propaga o estímulo para os ventrículos, para o ápice do coração e daqui do ápice do coração para todos os ventrículos. Então isso faz com que haja uma onda de contração sincronizada no coração, desde os átrios até os ventrículos. Isso faz com que haja uma contração rítmica, né, dessas quatro cavidades do coração. É uma maneira de se estudar essa dinâmica, né, dessas ondas de contração e desse propagação desse estímulo elétrico através do coração, é quando se faz um eletrocardiograma, né? Um eletrocardiograma ele resume alguma dessas ondas, né? Alguma dessas ondas. Então aqui a gente vê um exemplo de um segmento, de uma porção de eletrocardiograma. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer. Até eu ia procurar o meu, mas eu não achei. Eu acho que eu fiz lá muitos anos atrás, nem tinha um para mostrar para vocês. Mas o eletrocardiograma, quando você tem a folha do exame, né? Hoje em dia está tudo eletrônico, já não tem essas folhas de papel milimetrados, né? Mas, enfim, mas no eletrocardiograma ele mostra uma série de ondas, né? Uma série de ondas. Essas ondas que são observadas no eletrocardiograma, elas estão relacionadas a essas ondas de potenciais de ação, né? Esses perfis de potenciais de ação que eu discuti com vocês na aula passada. Então aqui tem um exemplo de um corte de um eletrocardiograma. A folha do eletrocardiograma ela é subdividida em quadradinhos, né, em quadrados. Opa, saiu meu. Não está aparecendo minha apresentação. Ah, agora voltou. É, ela é subdividida nesses quadrados, né, ela é quadriculada. No eixo horizontal a escala é de tempo, a escala de tempo. Então cada quadrado grande desse aqui ele dura 0,2 segundos, ou seja, um quinto de um segundo, né? 0,2 segundos. E então vai ter subdivisões proporcionais de 0,04 segundos, então cada um desses quadrados horizontais. E no eixo vertical é uma medida em milivolts. Então a gente tem a escala aqui em milivolts, então é 0,1 milivolts em cada quadrado pequeno do eixo horizontal. Ah, tá ruim, tá piscando, né? A minha apresentação. Enfim. É, então, esse a estrutura do eletrocardiograma. Qualquer eletrocardiograma ele vai ser composto por esses três componentes, vai ter esses três componentes básicos, né? Essas três componentes básicos, que é o primeiro essa onda P, o segundo componente esse complexo QRS,
e o terceiro componente é essa onda chamada onda T. A onda P, que é observada no eletrocardiograma, ela vai estar relacionada ao processo de despolarização que acontece no átrio. Tá? Então, vai ser medida a despolarização que acontece nos átrios. Então, essa onda P vai estar refletindo essa despolarização. Já esse complexo QRS, ele vai estar refletindo a despolarização que acontece no ventrículo, né? Então, a despolarização que acontece com o ventrículo que vai levar posteriormente à contração ventricular, que está mostrado aqui, que ocorreria durante todo esse intervalo de tempo. E a onda T, ela está relacionada à repolarização que acontece no ventrículo, a repolarização ventricular. Então, o retorno ao potencial, né? Então, esse retorno ao potencial de repouso de membrana ventricular. No caso aqui do átrio, a repolarização do átrio no eletrocardiograma, ela fica escondida aqui dentro desse complexo QRS, que está relacionada à despolarização do ventrículo. Então, ela fica escondida. Então, esses são os componentes que são observados naquelas linhas do eletrocardiograma. Todo eletrocardiograma normal tem que ter uma onda P, um complexo QRS e uma onda T, né? Então, uma das análises que são feitas no eletrocardiograma é se esses três componentes, né? Ou quem vai analisar o eletrocardiograma, se esses três componentes estão presentes. Se algum desses componentes não está presente, alguma coisa errada está acontecendo no coração. Um outro ponto que no eletrocardiograma pode ser analisado também são alguns intervalos, né, ou segmentos também. Então aqui a gente tem esse intervalo PQ, ou seja, esse intervalo que vai desde aqui do início da onda P até o final da onda P, após esse segmento reto que existe aqui. Tá? Que também eu já vi na literatura chamado intervalo PR, tá? Então vocês podem ver PQ ou PR. No livro que eu indico para vocês é chamado de PQ. Esse intervalo, na verdade, ele está mostrando, né, no órgão, ele vai mostrar no órgão qual o tempo necessário para o potencial de ação que é gerado, aquele potencial de ação que é gerado nas células de ritmo do coração, lá do nosso sinoatrial. Então, o tempo necessário para esse potencial de ação se propagar até aqui o nosso átrio ventricular, e o átrio ventricular, depois de um pequeno retardo, ele começar a propagar novamente o potencial de ação através do feixe de His. Então, esse tempo, né, esse tempo que existe da propagação do nosso sinoatrial até o nosso átrio ventricular e depois, posterior, geração de potenciais de ação no nó átrio ventricular. Esse intervalo, né, no coração normal, ele não deve durar mais do que um quadrado grande, 0,2 segundos. Né? Então, qualquer problema que aconteça, ou, por exemplo, um intervalo PQ muito longo, né, vai ser interpretado lá pelo cardiologista como sendo, por exemplo, um problema na condução desse estímulo. Então, está havendo algum problema na condução do potencial de ação do nó sinoatrial até o nó atrioventricular. Algum problema está acontecendo de condução. Então, isso pode ser um problema relacionado à função cardíaca da pessoa, por exemplo. Tá, não se preocupem, assim, não vou fazer perguntas médicas para vocês na tarefa, tá? Eu só estou trazendo curiosidade. Possivelmente muitos de vocês já viram eletrocardiograma de um parente, alguma coisa, então só para aquela informação agora ter pouco de sentido, se vocês têm, por alguma razão, se depararem com um eletrocardiograma. Aí mesmo porque eu também eu não sou cardiologista. Um outro componente importante na análise do eletrocardiograma é justamente o tempo que demora de ocorrência desse complexo QRS, que está relacionado à despolarização ventricular. Então, esse complexo QRS ele deve acontecer de uma forma muito rápida. No máximo, ele ocupar 3 quadradinhos pequenos aqui, ou seja, 0,12 segundos. Então, ele deve ser um evento muito rápido. Por quê? Porque os ventrículos, para que eles exerçam a sua função, eles devem se contrair rapidamente. Um tempo maior de contração ventricular, ou seja, se esse complexo se estender durante um longo tempo maior, isso vai possivelmente indicar um problema na condução
do sinal elétrico aqui por esses feixes aqui nos ventrículos, porque está levando que a condução do ventricular seja mais longa, né? Então é algo que pode ser analisado no eletrocardiograma também. Um outro ponto é esse segmento ST aqui. Esse segmento ST, ele significa um intervalo no qual as fibras contráteis ventriculares são despolarizadas durante a fase de platô do potencial de ação. Ou seja, lembra aquela fase de platô do potencial de ação no ventricular? Essa fase de platô aqui, né? Então, essa fase de platô, durante essa fase de platô, então isso está mostrado naquele segmento ST. E esse segmento ST aqui no eletrocardiograma, ele deve ter um perfil chamado isoelétrico, ele deve estar na escala zero aqui em milivolts, ele não deve estar acima nem abaixo, né? Por exemplo, se tiver um valor acima, isso pode ser interpretado que a pessoa está tendo um infarto, está tendo um infarto agudo naquele momento, porque o perfil dele não está isoelétrico. Então, quando as pessoas estão num processo de infarto, naquele momento, infarto ventricular, esse perfil aqui isoelétrico no eletrocardiograma, nesse perfil aqui, esse segmento não é isoelétrico, ele está um pouco acima de 0 milivolts, o que deve ser. Então, uma interpretação do eletrocardiograma. E por fim, isso aqui não é uma aula de cardio, né? Esse intervalo QT, que é esse intervalo QT, que é um intervalo aqui que vai desde do início do período QRS até o final da onda T. Então, esse intervalo ele significa o início da despolarização ventricular, né, o início da despolarização ventricular até o fim da repolarização ventricular. Então, pega todo o evento de despolarização, que é o que está no perfil QRS, e todo o evento de repolarização ventricular, né? Ou seja, o tempo de toda a contração e relaxamento ventricular. Eu só fui procurar por curiosidade, né? Por curiosidade eu botei, rapidamente eu achei, e isso está em muita discussão, não vou entrar no cerne da discussão, mas um dos problemas da cloroquina, né, e aqui eu achei um trabalho de 2003, ou seja, muito antes de toda essa confusão de pandemia, de Bolsonaro, muito antes de tudo isso, um trabalho de 2003 mostrando justamente o prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma em pacientes reumáticos usando antimalaicos. E um desses antimaláicos era justamente a cloroquina. Então, a cloroquina, a sua administração de cloroquina, ela deve ser feita, mesmo com pessoas que estão com malária, né? Com pessoas que é para a doença indicada para o uso da cloroquina, deve ser feita com acompanhamento médico, porque ela tem a tendência de aumentar esse intervalo QT. Isso já é documentado na medicina há muito tempo. Então, eu trouxe um trabalho de 2003 para vocês. Então, esse aumento do intervalo do QT, ele pode ser assintomático, mas pode levar, como coloca aqui, a desmaios, síncope, ou até morte súbita. Então, é um evento que pode acontecer. É um evento que pode acontecer com o uso da cloroquina, e ainda mais agora que está havendo o uso indiscriminado de cloroquina por algumas pessoas. Então, eu trouxe a curiosidade para tentar contextualizar agora na nossa situação. Aqui eu peguei, não achei isso aqui um exemplo de um eletrocardiograma atual, né? Atual, que não... Tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. Eu peguei emprestado de outra pessoa, né? Eu escondi o nome ali para também não expor as pessoas. Eu vou pegar um detalhe desse finalzinho dele aqui. Esse finalzinho desse eletrocardiograma é o que pega um trecho, né, que se padroniza de 6 segundos do eletrocardiograma. De 6 segundos do eletrocardiograma. Então, nesse trecho de 6 segundos aqui, a gente pode, na verdade, observar as características básicas do eletrocardiograma para ver se ele está normal, né? A primeira é ver se tem todos os componentes, a onda P, o complexo QRS e a onda T. Esse eletrocardiograma tem. Ele tem a onda P aqui, o complexo QRS, então tem uma pequena baixa. Claro, isso aqui é uma figura de livro, né? Então, mas aqui a onda P, o complexo QRS e depois a onda T.
E isso está sendo mostrado nesse eletrocardiograma. Com essa faixa de 6 segundos, a gente pode estimar a frequência cardíaca, né? Se a gente contar cada pico desse aqui, a gente pode contar como um batimento cardíaco, E nesse caso aqui, uma das maneiras de se estimar a frequência cardíaca é você pegar o número de picos que tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e multiplicar por 10, porque isso aqui um trecho de 6 segundos. Né? Então você multiplica 7 por 10, porque aí vai estar em 60 segundos, né? Que no caso seria uma estimativa de 70 batimentos por segundo nessa pessoa. É uma maneira de se estimar a frequência cardíaca. Existe uma maneira até mais precisa, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui. Então existe uma maneira mais precisa de se estimar. Mas aqui a gente pode estar em torno de 70 batimentos por minuto, que é algo normal, né? Entre 60 e 90 batimentos por minuto na pessoa que está no repouso é algo normal. É algo normal. Outro ponto que se observa além da frequência cardíaca, é se os batimentos estão regulares, ou seja, se eles estão acontecendo a intervalos constantes. Então, isso vai mostrar se o ritmo cardíaco está constante. Nesse caso aqui, o que se faz é que não dá mais para ver aqui, mas aqui nessa figura aqui tem os quadradinhos, tá? Tem os quadradinhos. Então, se conta quantos quadradinhos se tem entre um pico e outro, né? E se vê, né? Cada quadradinho está relacionado a 0,04 segundos, né? Então, com isso, você consegue se contar se os batimentos estão constantes. Claro, hoje em dia isso faz tudo no computador, né? O software já faz todos os cálculos. Então, é outro componente que pode bater o olho e se observar numa tira de 6 segundos do eletrocardiograma, tá? Só para dar uma geral, né, e contextualizar aquelas ondas que eu discuti na aula passada e dentro de um eletrocardiograma. Bem, um outro ponto que é importante quando a gente está falando de cardio é o conceito de débito cardíaco. O conceito de débito cardíaco ele está relacionado ao volume de sangue que é ejetado pelo ventrículo, né, por minuto. O débito cardíaco, para a gente se calcular o débito cardíaco, se usa o volume sistólico, ou seja, quanto de sangue sai do coração por uma contração, né, o volume sistólico. Aí pode ser o volume sistólico tanto do ventrículo direito ou esquerdo, tá? Que são volumes iguais. Então, tanto o volume então, se estima o volume sistólico, ou seja, o ml, o mililitros por batimento, vezes a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto. Numa situação normal, um ser humano assim, em repouso, normal, que não seja obeso, que não tenha nenhuma comorbidade, para usar o termo muito usado hoje em dia, né, o volume sistólico é 70 ml. E a frequência de batimento cardíacos pode ser 75 batimentos no repouso, por exemplo. É um valor médio, Então, com isso se calcula o débito cardíaco da pessoa no repouso, que vai estar em torno de 5,5 litros e 250 ml, de litros por minuto bombeados. Quase todo o sangue da pessoa, que se estima que o volume de sangue é em torno de 6 litros, também isso aí vai depender do tamanho da pessoa e tudo, mas varia entre 5 e 6 litros. Ou seja, no repouso, quase todo o sangue é bombeado pelo coração, né, durante 1 minuto. Então, o débito cardíaco em torno de 5 litros, quase 5 litros e meio. Quando a pessoa está em um exercício moderado, aumenta-se um pouco o volume sistólico, porque, na verdade, no repouso, quando há a sístole do coração, ou seja, a contração do ventrículo, não sai todo o sangue do ventrículo. Um pouco de sangue fica no ventrículo, não sai todo o sangue. Mas no exercício moderado, o que acontece? A força de contração é um pouco mais forte, e quando sendo um pouco mais forte a força de contração, isso vai fazer com que saia mais sangue em cada volume sistólico, em cada contração do ventrículo. Então, no exercício moderado, o volume sistólico aumenta um pouco, na verdade, aumenta até 30%, aumenta bastante até, né? Então aumento do volume sistólico, e o batimento cardíaco vai pelo menos a 100
batimentos por minuto, até mais, né? Mas aqui essa estimativa de 100 ml por 100 batimentos, a gente já vê que 1 minuto já tem um bombeamento de o dobro do sangue, né? Então, em dobro, num exercício moderado, pelo menos 10 litros de sangue por minuto é o débito cardíaco. E esse valor pode aumentar, com certeza, com certeza. O batimento cardíaco, ele pode, numa pessoa jovem, pode bater em 200 batimentos no exercício forte, né? No exercício forte, esse valor de batimento máximo, frequência cardíaca máxima, ele vai diminuindo com a idade, mas pode bater certo até 200 num indivíduo jovem. Mas a gente pode tirar por 150 batimentos cardíacos, por exemplo, um valor no exercício mais intenso, e mantendo esse valor de 100 ml de volume sistólico, às vezes até um pouquinho maior, podendo ir até 130, a gente tem um volume que pode bater 13, 15 litros de sangue bombeados por minuto, né? Então, o débito cardíaco é algo que pode mudar muito, né? Se alterar muito. Basicamente, essa alteração acontece via alteração de batimentos cardíacos. É o maior fator aqui influenciando o débito cardíaco, a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca, por sua vez, ela é controlada, um dos controles da frequência cardíaca, ela é feita por dois mecanismos. Existe um mecanismo que ocorre simultaneamente, né? Então, o primeiro mecanismo está relacionado aos centros encefálicos superiores, do córtex cerebral, sistema límbico e hipotálamo, e o segundo mecanismo está relacionado a receptores sensoriais presente no corpo, receptores sensoriais de posição, né, do corpo, monitorando os movimentos do corpo, e receptores sensoriais de quimiorrecepção, né, que monitora a composição química do sangue, e de pressão sanguínea, de baroreceptores, monitoram a pressão arterial. Então, é normal, por exemplo, se qualquer um está se preparando para fazer um exercício, ou antes de fazer o exercício, né, tá se encaminhando para fazer o exercício, ou pensando em fazer um exercício, haver um aumento antecipatório da frequência cardíaca, né? Então, você está saindo de casa, está botando a roupa, né, e vai, sei lá, vai correr ali na Henrique Pancada, por exemplo, que seja, ou na Praça Saraiva, enfim, ou lá na Praia do Cassino, para quem mora no Cassino. E nesse momento que você está se preparando para fazer exercício, né, já de forma antecipatória, o sistema nervoso já aumenta a sua frequência cardíaca. Ele já tem um ligeiro aumento da frequência cardíaca. Quem tem um relógio que monitora a frequência cardíaca pode perceber isso, né? Quando estiver já se encaminhando para o exercício, já vai ter um ligeiro aumento da frequência cardíaca. Então, uma das formas de controle da frequência cardíaca seria por esses centros cerebrais superiores. Está relacionado também ao sistema límbico, a emoções, né? Então, qualquer emoção tem um efeito na frequência cardíaca. O centro cardiovascular está localizado, né, no tronco encefálico, numa região do bulbo. Ele tá localizado aqui. Então, o controle da frequência cardíaca é um controle autônomo. A gente não tem um controle, né, consciente. Vou bater meu coração mais rápido ou vou bater meu coração menos rápido. A gente pode até exercer algum mecanismo consciente que, como consequência, vai levar um controle autônomo da frequência cardíaca. Então, por exemplo, vai fazer meditação, por exemplo, ou prende a sua respiração. Então, você está fazendo alguma coisa de forma consciente que vai ter uma consequência na frequência cardíaca, mas nenhum de nós é impossível, vou diminuir minha frequência cardíaca agora, de forma voluntária, a gente não consegue. Então, porque esse é um controle feito pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, como que esse controle, por exemplo, vou falar aqui desse reflexo, que é chamado reflexo baroreceptor, como que esse reflexo acontece? Esse reflexo é controlado, de novo, pelo sistema nervoso autônomo, tanto pela porção simpática do sistema nervoso autônomo, ou seja, naquela que os neurônios pré-ganglionários saem dos níveis torácico-lombares, quanto pela divisão parasimpática,
naquela que os neurônios pré-ganglionares eles saem ou do tronco encefálico ou saem do nível sacral da medula. Então a gente vê que existem neurônios pré-ganglionares, né, saindo aqui tanto da divisão parasimpática quanto da divisão simpática e inervando o coração, né? E a gente vê que já está dando a colinha aqui na figura, que uma ação da divisão, preponderantemente da divisão simpática, tá bem pequeno para vocês, né? É uma ação da divisão simpática, vou aumentar. Uma ação da divisão simpática vai acelerar os batimentos cardíacos e uma ação, principalmente parasimpática, ela vai diminuir os batimentos cardíacos. Né? Então, como que isso acontece? Na região aqui das artérias, aqui, ó, no seio, bem próximo do coração, nessa região chamada seio carótido, né? E aqui nessa região da aorta, ou seja, o sangue sai do coração pela aorta, né, para a distribuição para os tecidos sistêmicos. Então, nessa região aqui, que é chamado arco da aorta, e nessa região aqui da carótida, tem uma região chamada seio, tem regiões chamadas seios, que tem essas células mecanoreceptoras que percebem estímulos mecânicos. Na verdade, estão percebendo um estímulo de pressão, né? Estímulo de pressão. Então, esse aqui é o chamado reflexo baroreceptor, ou seja, o reflexo está associado à pressão, que vai ajudar o quê? A regular a pressão arterial. Então, se esses baroreceptores, tanto do arco da aorta quanto do seio carótido, eles começam a perceber uma diminuição da pressão arterial, ou seja, a pressão arterial começa a diminuir naquele momento. Essa informação de diminuição da pressão arterial, ela vai ser percebida por essas células, por esses neurônios mecanoreceptores, são células sensoriais, e ela vai ser conduzida para o centro cardiovascular, que se localiza lá no bulbo. Então, essa aqui é essa aferência sensorial mecanoreceptora em relação à pressão. Então, nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, uma diminuição da pressão arterial, por exemplo, vai chegar no bulbo. Opa, chegou uma informação aqui que houve uma diminuição da pressão arterial. Quando essa informação chega no bulbo, vai ter não é tão simples aqui o circuito, existem várias células intermediárias aqui que, na verdade, vão estar recebendo essa informação para que seja gerada uma resposta, mas a resposta que vai ser gerada vai ser o quê? Vai ser o estímulo desse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática. Né? Desculpa, o estímulo desse neurônio, eu falei primeiro diminuição da pressão arterial, né? Então vai ser o estímulo desse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática. Esse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática, que vai sair de um nível torácico, lembra que eu mostrei aqui, divisão simpática, né? Controlando o coração, saindo do nível torácico, da medula. Essa informação chega nesse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática, que por sua vez vai fazer uma sinapse aqui num gânglio do tronco simpático, e o neurônio pós-ganglionar, que é um neurônio que secreta noradrenalina, né? Noradrenalina e epinefrina. Esse neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer sinapse em regiões aqui do nó sinoatrial, ou seja, lembra aquela região do coração que gera o ritmo cardíaco, e vai fazer sinapse também aqui no miocárdio ventricular. E como consequência disso, como resposta dessa diminuição da pressão arterial, esse estímulo simpático, ele vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, ou seja, esse estímulo que chega no nó sinoatrial, lembra que eu falei na aula passada que as células do nó sinoatrial, elas geram endogenamente o ritmo cardíaco, mas esse ritmo cardíaco pode ser modulado por estímulo externo. E a sinapse que existe desse neurônio pós-ganglionar aqui, liberando a norepinefrina, vai fazer com que essas células do nó sinoatrial, elas aumentem o seu ritmo, ou seja, aumente a frequência de geração de potenciais de ação. Se elas aumentam a frequência de geração de potenciais de ação, elas vão aumentar a frequência cardíaca. Então, aumenta-se a frequência cardíaca como resposta a uma diminuição da pressão, né, da pressão arterial, e além disso, esse estímulo simpático vai fazer com... Tá vendo que tem uma porção aqui
do axônio que faz sinapse direto no miocárdio ventricular. Essa sinapse, liberando norepinefrina aqui, vão estimular o aumento da concentração de cálcio dentro das células musculares esqueléticas, musculares cardíacas aqui do miocárdio. Esse aumento da concentração de cálcio vai aumentar a força da contração também. Então, vai haver aumento da frequência cardíaca junto com o aumento da força da contração. E esses dois fenômenos juntos vão elevar a pressão arterial. Tá? Então, essa elevação da pressão arterial vai ter como consequência um aumento da frequência cardíaca e um aumento da força de contração ventricular. Chega no momento que, se a pressão arterial ela volta ao nível normal, esse baroreceptor vai parar de ser estimulado e esse estímulo simpático vai diminuir. Se, por outro lado, houver o fenômeno oposto, ou seja, um aumento da pressão arterial, que vai ser percebida também aqui nos mesmos baroreceptores. Então, a situação é oposta. Houve uma pressão arterial, houve um aumento da pressão arterial, essa informação de pressão arterial alta vai ser conduzida para os mesmos centros aqui, para as mesmas regiões do centro cardiovascular, e vai ter um monte de célula intermediária que vai estar recebendo, neurônio intermediário, que vai estar recebendo esse estímulo para gerar uma resposta, e a resposta que é gerada aqui nesse caso, qual é? É uma resposta pela divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Então, vai ser um neurônio pré-ganglionar aqui do próprio bulbo, tá? Porque na divisão parasimpática, os neurônios pré-ganglionares saem do tronco encefálico. Eles saem daqui do próprio bulbo e vão fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que está bem próximo do coração. Lembra que eu falei, quando eu discuti sistema nervoso autônomo, que os pré-ganglionares ficavam bem próximos dos órgãos-alvo. Então, vai fazer uma sinapse com pós-ganglionar bem próximo dos órgãos-alvo, e aí vai liberar neurotransmissor lá no nó sinoatrial e no nó atrioventricular. E esse neurotransmissor que vai ser liberado, que nesse caso, é a acetilcolina, que vai ser liberado, vai ter o efeito de diminuir a frequência cardíaca. Ou seja, vai atuar diretamente nas células marca-passo. Mas por que toda hora está saindo a minha apresentação? Coisa chata, toda hora fica preto. Vai diminuir a frequência cardíaca. Bem, no vídeo que eu posto, fica tudo registrado para vocês. Até vou olhar aqui, se não travou o vídeo. Não travou. Deixa eu rapidamente olhar aqui o Google Meet, por que está acontecendo isso. Vou sair e entrar de novo. Share. Gozado, continua não aparecendo para mim aqui a minha projeção. Aqui aparece normal. Tá aparecendo? Ah, tá. Então beleza. É porque eu tô com o celular aqui do lado, olhando a aula, mas para mim não aparece. Então beleza, tá aparecendo, ótimo. Tá, agora que voltou a aparecer, o delay tá grande aqui no meu. Tá, voltando então. Então, nesse caso aqui, a divisão parasimpática, né, esse neurônio pós-ganglionar vai liberar acetilcolina na região geradora de ritmo, e a acetilcolina vai baixar a frequência cardíaca. E essa diminuição da frequência cardíaca faz com que haja uma diminuição da pressão arterial. Nesse caso aqui, não há um efeito do neurônio pós-ganglionar no músculo ventricular, atuando na força da contração. Há somente um efeito no local de geração de ritmo. Então, esse é o que é chamado o reflexo baroreceptor. O reflexo baroreceptor que regula a pressão arterial baseado nas respostas, tanto da divisão simpática e da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Um outro ponto que, na verdade, está muito relacionado, eu falei, fazer o exercício, aumentar a frequência cardíaca,
na antecipatória é, na verdade, a frequência respiratória, né? Então, a frequência respiratória também, o controle da frequência respiratória, eu não cheguei a falar quando a gente estava discutindo é, respiratório, mas o controle da frequência respiratória também é feito por estruturas no tronco encefálico. Então a gente também não tem um controle consciente da frequência respiratória. Claro, a gente pode fazer uma respiração forçada, né? Ficar em apneia, segurar a respiração, mas de uma forma natural, a nossa frequência respiratória é controlada de forma autônoma. A gente não faz esse controle consciente. E, o controle, e a regulação da frequência respiratória ela é feita principalmente por células por células sensoriais quimiorreceptoras, que podem estar localizadas em regiões muito próximas daqueles barorreceptores que eu mencionei anteriormente. Né? Então, a gente tem esses quimiorreceptores aqui no arco da aorta, né? E aqui nessa região da carótida também. Então, nesse caso aqui, são células sensoriais que estão percebendo substâncias químicas no sangue. E uma dessas substâncias químicas no sangue que são percebidas é a pressão parcial de oxigênio, a quantidade de oxigênio que está circulando. Então, numa situação, por exemplo, de pressão parcial baixa de oxigênio, então a pessoa começou a fazer exercício. A pessoa começou a fazer exercício. Quando ela começa a fazer exercício, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo de oxigênio pelos tecidos musculares, e esse aumento do consumo de oxigênio nos tecidos musculares vai fazer com que o sangue diminua a sua saturação de oxigênio, porque o músculo está consumindo muito oxigênio. Essa pressão parcial de oxigênio baixa vai ser percebida aqui nessas regiões, tá? Nessas regiões tanto do arco aórtico quanto na carótida, uma diminuição na pressão parcial de oxigênio. Essa diminuição da pressão parcial de oxigênio vai estimular essa célula sensorial, né, esse quimiorreceptor, vai gerar uma cascata de reações aqui, e esse quimiorreceptor, como consequência, ele vai se despolarizar e ele vai liberar neurotransmissores e gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos para onde? Para os centros lá no bulbo que controlam a ventilação, controlam a frequência respiratória. Então, em resposta a uma diminuição na pressão parcial de oxigênio, essa pressão parcial de oxigênio vai ser percebida, essa diminuição vai ser percebida, e essas células quimiorreceptoras vão projetar os seus axônios lá para a região do bulbo, tá mostrando aqui a projeção do axônio dessas células quimiorreceptores, e lá no bulbo, esses potenciais de ação que chegam lá vão atuar numa região que é chamada centro respiratório e vai fazer com que se aumente a frequência de ventilação, ou seja, a gente vai aumentar a frequência de inspirações e expirações. Isso por quê? Isso vai com o sentido, com o objetivo de quê? De fazer uma regulação da pressão parcial de oxigênio para que ela aumente a pressão parcial de oxigênio no sangue. Então, isso acontece às vezes assim. Então, tá vendo? Aumentou a frequência cardíaca e aumentou a frequência respiratória também, porque é importante, porque não adianta o sangue ficar bem oxigenado, né? E não chegar sangue suficiente no músculo com oxigênio para que esse oxigênio passe para os músculos. E um outro tipo, aqui está mostrando aqui a região do bulbo, tá? As regiões do bulbo que fazem um controle da frequência respiratória. De novo, é um controle autônomo, né? Um controle autônomo, não é um controle voluntário da frequência respiratória. O segundo tipo de controle da frequência respiratória são através dos quimiorreceptores centrais. Aqueles que eu falei são os quimiorreceptores periféricos, né? Esses que estão na circulação, né? Dentro da circulação, são quimiorreceptores periféricos. Mas existem os quimiorreceptores centrais que estão localizados ali mesmo no bulbo. Tá? Ali mesmo na região do bulbo tem quimiorreceptores centrais. Aqui, ó, quimiorreceptores bulbares monitoram um composto químico. Só que o que eles monitoram, curiosamente, não é o oxigênio. O que eles monitoram é o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono. Porque o que acontece? Pode haver dois fenômenos. Uma pressão parcial de oxigênio baixa
E uma pressão parcial de dióxido de carbono alta também. Isso mesmo relacionado a uma situação de exercício, por exemplo. Então, uma situação de exercício pode fazer com que aumente a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue. E esse aumento da pressão parcial de dióxido de carbono do sangue, na verdade, isso é bem interessante, o nosso reflexo respiratório que nós temos, ele é dado pelo aumento da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue. Então, é impossível qualquer pessoa tentar o suicídio fazendo assim. É impossível. Porque a não ser que, se a gente tiver algum controle voluntário, né, da nossa mão que está prendendo o nariz, ou da coisa que está prendendo a nossa respiração, a gente vai tentar respirar, porque é um reflexo respiratório. Por que as pessoas morrem afogadas dentro d'água? Porque elas sabem que não podem respirar, mas elas têm um reflexo respiratório. Então, toda pessoa que morre afogada morre com o pulmão cheio d'água, porque ela tenta respirar, mesmo sabendo que não vai conseguir. Por quê? O reflexo respiratório aconteceu. Esse reflexo respiratório acontece quando existe um aumento na pressão parcial de oxigênio. Né? Quando chega a níveis altíssimos pressão parcial de dióxido de carbono. Quando chega a níveis altíssimos da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue, a pessoa começa a respirar de qualquer forma. De qualquer forma, ela começa a respirar. Mas não precisa ter um aumento tão grande. Quando há um ligeiro aumento, isso já é o suficiente para ter um efeito na ventilação também, ou seja, no aumento da frequência ventilatória, ou seja, no aumento da frequência respiratória. Como que isso acontece? O sangue que tá irrigando essa região aqui, essa região que tem os quimiorreceptores centrais, ele está chegando com uma pressão parcial de oxigênio mais alta. Lembra, ele está chegando com se tem muito dióxido de carbono, vai ter muito próton também, porque lembra daquela reação que acontece com a água e a água e formando próton e o bicarbonato. Mas só que, no caso, por causa da barreira que existe entre os capilares sanguíneos e os tecidos nervosos, que é chamada barreira hematoencefálica, o que vai passar? Vai passar somente o dióxido de carbono, não vai passar o próton. Mas passando esse dióxido de carbono, o que vai acontecer? Ele vai reagir com a água e vai formar próton. E esse próton que é formado, junto com o dióxido de carbono, vai estimular o quimiorreceptor central. Esse quimiorreceptor central estimulado devido ao aumento de dióxido de carbono na circulação vai se comunicar com os centros respiratórios e vai levar ao aumento da ventilação. Então, são dois fatores que podem levar ao aumento da ventilação. Uma diminuição da quantidade de oxigênio no sangue e um aumento da quantidade de dióxido de carbono no sangue também. Então, são os dois fatores que podem levar à ventilação. Uma curiosidade, assim, a brincadeira que a gente... 42 minutos já. A brincadeira que toda criança, nem só criança faz, adulto faz, de prender a respiração, ver quanto tempo fica debaixo d'água, né? Essa brincadeira pode ser muito perigosa pelo seguinte motivo. Geralmente, quando se faz essa brincadeira, a gente faz primeiro um processo que a gente chama de hiperventilação. A gente respira fundo e expira fundo durante algum tempo. Quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente, de uma forma, como a gente está fazendo uma respiração forçada, a gente vai baixar a quantidade normal de dióxido de carbono do sangue no nível abaixo do que normalmente acontece. Normalmente está 40 milímetros de mercúrio. A gente fazendo a respiração forçada, a gente baixa no nível abaixo de 40. Então fica um valor abaixo. E aí o que acontece? A gente mergulha. E mergulha e fica segurando a respiração. Por que a gente segura a respiração durante mais tempo quando a gente faz essa respiração forçada? É porque quando a gente diminui a quantidade de dióxido de carbono no sangue no nível abaixo do normal, vai demorar mais tempo para alcançar esse nível crítico para gerar o reflexo respiratório. Então vai demorar mais tempo para alcançar um nível crítico de dióxido de carbono, que é aquele nível que a gente vai tentar respirar de qualquer jeito. É o que acontece quando a pessoa morre afogada. A pessoa está dentro d'água, o dióxido de carbono alcança o nível crítico e ocorre o reflexo respiratório. A pessoa tenta respirar. Quando a gente está fazendo a brincadeira, o que acontece?
A hiperventilação diminui essa pressão parcial de dióxido de carbono no sangue e faz com que demore-se mais tempo para alcançar esse nível crítico de dióxido de carbono. Então a gente consegue ficar mais tempo dentro da água, prendendo a respiração. O problema é, se a pessoa hiperventila demais, ela pode baixar tanto a quantidade de dióxido de carbono no sangue que esse nível crítico não vai ser alcançado antes do momento de baixar muito a pressão parcial de oxigênio no sangue. Então, o nível crítico, a pessoa não vai sentir a vontade de respirar porque não se alcança o nível crítico de dióxido de carbono. Mas a pessoa está prendendo a respiração assim dentro da água, o oxigênio do sangue está baixando. Só que o oxigênio do sangue, que está sendo percebido pelos quimiorreceptores periféricos, ele não dispara o reflexo respiratório. Ele dispara o aumento da frequência respiratória, mas o reflexo de respirar ele não dispara. Então, o que pode acontecer é que a pessoa não tem um reflexo respiratório, ou seja, ela não vai ter a vontade de subir para a superfície para respirar. E enquanto isso, o oxigênio está baixando muito e vai baixar no nível que ela vai ficar inconsciente, ela vai desmaiar. Aí a pessoa desmaia por pouco oxigênio no cérebro. Aí a pessoa desmaia, fica lá no fundo do leito, da piscina, o que seja. E aí, enquanto isso, o que vai acontecer? O oxigênio está sendo consumido, a pessoa continua desmaiada, mas aí o dióxido de carbono continua aumentando no sangue. Aí a pessoa tem um reflexo respiratório mesmo desmaiada. Ela vai ter um reflexo respiratório, tenta respirar, aí morre afogada, porque vai engolir água. Então, é perigoso essa brincadeira. Essa brincadeira pode ser muito perigosa, que as pessoas podem morrer por causa de pouca oxigenação do sangue, que não vai ser, que a pessoa não vai ter o reflexo respiratório antes para subir à superfície.